todos. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Estamos muito felizes e gratos a Deus pelo que Ele nos proporciona, né? Vamos abrir aí nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João. Quero dar as boas-vindas aí ao meu amigo Wilson, tá ali atrás, para quem não conhece esse homem bonito, gente boa, é lá de Bragança e está trabalhando aqui em São Bernardo, está trabalhando em Diadema, mas ficando aqui em São Bernardo, tem familiares aqui e a gente já se encontrou num bocado de igreja lá, né? El Elion, Família Debaixo da Graça, Dizascope, Igreja de Bragança, já nos encontramos em quase todas as igrejas de Bragança. Isso é bom, né? Isso é bom que somos uma igreja, né? Somos uma família em diversos lugares, é a Igreja de Jesus, né? E estamos gratos a Deus. Estamos sentindo falta de bastante gente hoje por conta dessas condições aí. O irmão Valdecir está viajando, o irmão Eládio, que sempre está aqui, também está em recuperação da cirurgia, né? Mas o Senhor é bom, está conosco, está com eles, onde quer que eles estejam, né? Então vamos lá, João capítulo 8. Hoje nós vamos estudar o terceiro encontro de Jesus relatado no Evangelho de João. Estamos estudando aí o Evangelho de João em 3 blocos, os 3 encontros, os 7 encontros de Jesus, os 7 sinais e as 7 afirmações em que Jesus diz: eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Já estudamos 2 encontros, que foram o encontro de Jesus com Nicodemos e o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Estamos agora no terceiro encontro, que já começamos a estudar 2 semanas atrás, quando estudamos a festa das cabanas, festa dos tabernáculos, que é o pano de fundo desse encontro de Jesus, o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Já estudamos também 5 sinais, né, dos 7. Estamos aí no capítulo 8, então. Então, hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 11. Então, João 8, do 1 ao 11. O contexto é a festa das cabanas, aquela festa em que Jesus, no último e grande dia da festa, se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios como de águas vivas. E nós já entendemos o porquê ele disse isso, todos os rituais que haviam na festa das cabanas, que era uma festa onde os judeus ficavam 7 dias habitando em cabanas e lembrando do período em que eles foram peregrinos no deserto e que o Senhor os sustentou. E eles tinham rituais que lembravam como Deus os sustentou ao longo desse tempo no deserto, e um desses rituais era o transporte de águas do tanque de Siloé até o altar no templo, e eles faziam isso para se lembrar da salvação prometida por Deus ao profeta Ezequiel, quando disse que fluiriam rios como de água viva, e esses rios, por onde passassem, gerariam vida, e iriam trazer vida e vivificar inclusive o mar morto. E essa promessa, Jesus levanta, bate no peito e diz: eu sou o cumprimento dessa promessa, eu sou o cumprimento dessa festa. Então, quem era a rocha que dava água lá no deserto, no período da peregrinação, era o próprio Cristo. Então Jesus está dizendo: eu tenho a água. Quem tem sede, vem a mim. Ele está mostrando que tudo fala sobre ele, que a festa era sobre ele, que a água era sobre ele. E uma outra parte do ritual da festa das cabanas era a questão do fogo, da luz, da festa que eles faziam de iluminação, que relembrava a coluna de fogo que conduzia o povo ao longo do deserto, mas também fazendo uma ponte com o que Jesus vai dizer a partir do versículo 12 aqui, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, isso é o nosso assunto da semana que vem. Então, o contexto é essa festa das cabanas, que nós já estudamos, e as pessoas não ficavam em suas casas. Elas ficavam 7 dias em cabanas que eram de árvore, de galhos, eram cabanas muito frágeis,
para relembrar mesmo a fragilidade da vida, para relembrar a dependência de Deus. Então, depois de 7 dias morando em cabanas, tinha esse último e grande dia da festa, em que eles faziam 7 idas e vindas, trazendo água do tanque de Siloé até o templo, e em que eles acendiam todas as luzes do pátio das mulheres e ficava uma linda festa. Depois desses 7 dias, cada um foi para sua casa, né? E aí eu expliquei para vocês o versículo 53 do capítulo 7, os irmãos podem abrir aí, que é um versículo que, se você não entender o contexto, você olha assim e fala, meu Deus, que versículo sem sentido, né? Daí o perigo de você pegar a Bíblia, abrir ela e falar, Deus, fala comigo. Onde Deus abrir, é o que Ele está falando comigo. Aí você abre lá, João 7,53. Então cada um foi para sua casa. Aí você já fala, pronto, está na hora de eu ir para casa. Olha o perigo de você interpretar a Bíblia, porque se você for para casa agora, você vai perder o que Deus vai fazer aqui, né? Então, nem tudo que está na Bíblia é a vontade de Deus para o que Deus quer de nós para aquele momento. Então, é preciso entender o texto, entender o contexto para não virar um pretexto, né? Então, olha aí a importância de se interpretar a Bíblia. Até a gente estava discutindo quanto a isso aqui no dia do congresso das mulheres, da reunião das mulheres, né? Entender o que o texto de fato quer dizer, né? Então, por isso que está escrito, cada um foi para a sua casa, porque acabou a festa. Cada um foi para a sua casa depois de 7 dias que eles não iam para casa. Não é que acabou o culto e aí foi... É que era uma ocasião importante ir para casa depois de 7 dias em que todo mundo morava em cabanas, todo mundo habitava em cabanas. Aí Jesus não vai para casa. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Estamos em Jerusalém, estudamos o contexto todo, a vinda de Jesus da Galileia para Jerusalém, os seus irmãos dizendo, vai, porque todo mundo que quer ser conhecido tem que se apresentar. Jesus diz, ainda não é o meu tempo, não é o Kairos, não é o tempo apropriado de Deus para que eu vá, ele vai um pouco mais tarde. E estudamos tudo isso na semana retrasada, né? Quem não estava aqui tem o áudio disponível, a gente pode depois ouvir novamente, né? Jesus então vai para o Monte das Oliveiras, cada um vai para sua casa, mas Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Mas tem uma mulher que não vai para o Monte das Oliveiras não, tem uma mulher que vai aprontar, né? E aí é sobre essa mulher que nessa de sair de casa e voltar para casa, aconteceu alguma coisa aí fora do planejado. Então, capítulo 8, verso 1, diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vai, não peques mais. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós suplicamos pela Tua revelação, Pai. Dá-nos agora o Teu Espírito, Pai. Espírito de sabedoria, de revelação. Abre os nossos olhos, Pai, para enxergar aquilo que é a Tua vontade. Pai, revela Jesus a nós, Pai. Forma Cristo em nós, Pai. Pai, o nosso propósito é ser guiado até a verdade. Jesus Cristo é a verdade, Pai.
Que a Tua palavra nos liberte, Pai. Que a Tua palavra nos purifique, que a Tua palavra nos santifique, Pai. Senhor, nós queremos, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, porque se há uma carência dentro de nós, não é carência de pão, não é carência de recurso material, mas é a carência da palavra do Senhor, Pai. Senhor, nem só de pão nós viveremos, mas de toda a palavra que procede da Tua boca, Pai. Senhor, nos sacia, Pai, nos encontra nessa noite. Senhor, nós somos dependentes de Ti, nós somos carentes do Senhor, então por misericórdia, por graça, acha-nos hoje, Pai, como verdadeiros adoradores, Pai. Senhor, nós queremos, Pai, nós queremos ser tomados por uma consciência da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu perdão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, dá-nos a devida devoção ao Senhor, Pai, que nós Te adoremos enquanto pregamos e ouvimos a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Pode passar, por favor, para o 4 aí, Arthurzinho. Depois da festa. Nós estamos agora então no depois da festa. Estudamos na semana retrasada o antes da festa, estudamos o durante a festa e chegamos agora no depois da festa das cabanas. O que é interessante aí acerca desse texto? Os irmãos que estão com algumas traduções, principalmente Almeida Revista Atualizada, se tiver algum irmão que tem na sua Bíblia o versículo 1 até o versículo 11 entre colchetes, se tiver algum irmão, repara aí na sua Bíblia se está entre colchetes, porque nós já falamos sobre isso, sobre esse colchete, quando estudamos aquele texto do paralítico no tanque de Betesda, né? Que quando um texto, um versículo, não está nos textos bíblicos mais antigos e até os mais confiáveis, eles estão entre colchetes. Então aquele versículo que diz que um anjo vinha de tempo em tempo e movimentava as águas, ele não é um texto que está em todos os escritos antigos, nos originais. Então, acredita-se que foi colocado como uma explicação. Quem estava traduzindo, os escribas que estavam lá copiando, eles podem ter colocado aquela informação para facilitar, ou dificultar, para facilitar a compreensão dos irmãos que iam ler. Então, todos os textos que você achar entre colchetes na Bíblia, é esse fenômeno que tenta explicar, esse texto tem uma observação, é como se fosse um asterisco, sabe? A gente coloca um asteriscozinho lá, observação. Esse texto aqui não está em todos os originais, não está em todos os escritos antigos. E esse texto inteiro da mulher adúltera está entre colchetes. Se você quiser pegar aí algumas outras traduções que você tem em casa, outras Bíblias, e dar uma checada, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 11, um texto grande está entre colchetes, no seu tágio. Então, isso é um jeito de dizer, olha, esse texto aí, ele não está em todos os escritos antigos, né? Achou aí, Zalderi? No seu tem? Não? Não, se a sua é revista corrigida, não tem. Se você quiser viver no da Ju aqui, ela empresta para você, né? Também está entre colchetes, né? Então, algumas traduções têm. E o que isso significa? Significa que, das duas, uma. Ou esse texto não estava no original escrito por João e foi acrescentado posteriormente, certo? Então, João não escreveu, mas, de repente, algum dos seus discípulos ou algum dos outros escribas que foram copiar o evangelho o colocaram posteriormente porque acharam que era interessante, porque o fato de fato aconteceu, eles acharam que era uma informação interessante a ser colocada, ou uma segunda explicação que é a explicação que Agostinho de Hipona dá, que eu particularmente fiquei muito surpreso com essa possível informação, é que alguns cristãos do primeiro século, segundo século, eles, com receio de que esse texto
fosse uma justificativa para o adultério, começaram a arrancar essa parte. Isso eu não posso dizer nem que é uma coisa, nem que é outra coisa. Só lá a gente vai conseguir saber, né? As duas coisas são possíveis. Pode ter sido um discípulo que colocou como uma informação adicional e pode também ter sido que alguns dos... A gente sabe como era, a gente imagina como que era nessa época essa questão do adultério. A gente imagina como que era essa questão da punição a um adúltero. Então, não imagino que seja impossível que de fato tenha acontecido essa precaução e vamos tirar essa parte aqui, que essa parte aqui é meio perigosa. Tanto é que esse versículo aqui, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, tem sido utilizado para banalizar a santidade desde lá até cá. Tem sido utilizado para justificar uma vida leviana, uma vida promíscua. Porque quem não tem pecado? Que atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então, talvez com essa cautela, alguns irmãos tenham tido esse... Aí, eu não sei. Eu não vou dizer o que eu acho que é, porque eu nem acho nada. Eu só sei que as duas coisas são possíveis. É a justificativa que existe para que esse texto não esteja em todos os escritos antigos. Agora, essa história aqui, nós temos essas possibilidades. Enfim, o fato é que essa história aconteceu. Se foi João quem a escreveu ou não, a gente não sabe. Mas se ela está aí, Deus assim o quis, o permitiu, para que a gente aprendesse. Eu particularmente entendo que ela está totalmente ligada, linkada ao que está acontecendo, foi por isso que ela foi parar aí, né? Esse texto escancara uma situação. Então, tem lá, festa das cabanas, acabou a festa, cada um foi para sua casa, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, Jesus volta do Monte das Oliveiras e vai direto para o templo. As pessoas se reúnem lá em volta dele, ele se assenta e começa a ensinar. De repente, eles trazem alguns escribas, alguns mestres. Vocês lembram que na festa o desejo já era matar Jesus? Vocês lembram que o assunto da festa era Jesus e que eles mandaram guardas para prender Jesus, mas ainda não era chegada a hora. Mas eles estão completamente indignados desde a cura do paralítico, que aconteceu 6 meses antes. Então, Jesus está lá na festa dos tabernáculos, das cabanas, que é 6 meses depois da Páscoa. Ele curou um paralítico no sábado, isso gerou uma revolta. De lá para cá, a revolta dos judeus só aumenta. E como eles não conseguem alguma coisa para matar Jesus, eles falam, agora nós vamos achar, vamos preparar uma armadilha para ele. Então, aqui tem uma primeira lição para a gente aprender. É a situação, a vida de uma mulher que foi flagrada em adultério, ok? É uma mulher casada que foi flagrada num ato de adultério. O que eles deviam tratar? Qual devia ser a preocupação deles ao encontrar uma mulher flagrada no ato de adultério? Como pode acontecer na nossa igreja, como pode acontecer com algum irmão nosso. Qual é a nossa preocupação ao se deparar com um caso desse? A preocupação deles podia ser a seguinte: poxa vida, essa mulher está cometendo algo que fere, que suja a imagem do nosso Deus. Essa mulher está de repente cometendo um ato que desonra o matrimônio, e isso é uma forma de não demonstrar amor a Deus. Agora, qual era a motivação deles ao trazer o caso para Jesus? Era por amor a Deus? Vamos resgatar essa mulher, Jesus. Vamos resgatar esse casamento. Vamos restaurar a vida dessa mulher? Não. Era porque eles tinham muito zelo pela lei?
a lei de Deus está sendo, a gente precisa zelar pela pureza da lei. Era porque eles estavam indignados com o pecado? Não. A situação é, a motivação deles ao trazer o problema para Jesus é criar uma confusão. Criar uma confusão. Para fazer uma armadilha. Teoricamente, Jesus ia pecar das duas formas. Ou se mandasse seguir a lei. Qualquer coisa que Jesus falasse, ele estava enrolado. Por isso que era uma armadilha. Eles falaram assim, nós vamos dar um jeito de pegar Jesus. Se ele ficar, o bicho pega. Se ele correr, o bicho come. Se ele falar apedreja, ele está enrolado com Roma. Se ele falar não faz nada, ele está enrolado com a lei de Moisés, está enrolado com a gente aqui todo mundo aqui que é judeu. Então, se ele não fizer nada, ele está enrolado com o povo. Então, ele está numa sinuca de bico. Nós vamos colocar ele numa sinuca de bico. Então, eu aprendi uma coisa. Toda vez que a gente está diante de um pecado, a gente tem que sondar o nosso coração. O que a gente está fazendo ao trazer esse pecado para Jesus ou ao trazer esse pecado para a comunidade? É por amor a Deus? É por zelo? É por indignação pelo pecado? Para restaurar uma vida, para restaurar uma família? Ou é para fazer confusão? Ou é para criar uma armadilha? Ou é para criar uma sinuca de bico? O que a gente quer quando a gente encontra alguém em pecado? Aqui tem uma primeira situação. Esses homens não queriam nada disso. Eles queriam só criar uma confusão para pegar Jesus. Eles queriam só uma armadilha para Jesus. Então, esse é o contexto. Não é um contexto de gente que chega com um pecado e traz para Jesus para buscar uma restauração, para buscar um perdão. É um contexto de um povo que não está nem aí para a mulher, não está nem aí para a lei, não está nem aí para o pecado, para o marido dessa mulher que está sendo traído, para a esposa do outro que provavelmente estava... Não, eles não estão nem aí com nada, eles só querem causar uma confusão. E vamos sondar o nosso coração toda vez que a gente estiver diante de uma situação como essa. Espera aí, o que eu quero? Eu quero ver o circo pegar fogo? Ou eu quero restauração? Ou eu quero pureza? Ou eu quero que o pecado seja vencido? É isso que a gente tem que fazer quando a gente encontra uma situação como essa. Pode passar o próximo, por favor, Arthur? Aí Jesus dá uma resposta maravilhosa. Jesus é o mestre Jesus é o mestre de tudo. Jesus é incrível, maravilhoso. Cada vez que eu vejo um encontro de Jesus com alguém, eu fico mais apaixonado, mais encantado com Jesus, porque ele tem a capacidade de falar o que ninguém falaria e de proporcionar a reação que ninguém imaginava e pega todo mundo desprevenido, todo mundo surpreso, todo mundo fica assim, e agora? O que nós vamos fazer? E Jesus, entre uma escrita e outra, entre uma escrita e outra que nós já vamos entender o que é, Jesus mostra o seguinte: só quem está livre de pecar tem o direito de exercer juízo. Só quem está livre de pecar tem o direito de julgar. Só quem está livre de pecar tem o direito de julgar. Porque Jesus disse, se alguém está sem pecado, que atire a primeira pedra. Como que era essa lei do apedrejamento? Vamos dar uma estudada para a gente entender quem que podia apedrejar essa mulher. Quem que devia apedrejar essa mulher? Porque estava na lei ou não estava? Apedrejar? Estava. Alguém podia apedrejar? Podia, mas quem que tinha que ser? Quem não tivesse pecado. Mas, peraí, vamos estudar da onde Jesus tirou essa ideia de quem não tem pecado que atire a primeira pedra e como a gente está fazendo isso, Como a gente está usando isso para se eximir de responsabilidades, Primeira constatação, quem pode abrir aí em Levítico 20:10? Aí quem puder ir abrindo bem rapidinho os textos para a gente ganhar tempo. Levítico 20:10. Então, a pergunta da irmã Cláudia, a pergunta da Dira e o homem. A resposta aí, Levítico 20:10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, os dois devem ser mortos. Então já respondeu a primeira.
Pegaram só a mulher no flagra? Como é que não pegaram o homem? O homem foi muito rápido, a mulher foi devagar, o que aconteceu? Ou eles voluntariamente, deliberadamente foram coniventes com o homem porque podia ser um deles? E até acredita-se que era um dos fariseus, era um dos mestres, porque esse costume se alastrou entre os fariseus. O adultério se tornou uma prática muito comum entre homens fariseus. Por isso que virou só problema para a mulher, porque entre os homens já tinha se tornado algo comum. Da onde eles tiraram isso? Da cabeça deles, do coração contaminado, pervertido e pecaminoso deles. Deuteronômio 22, 20, quem pode abrir aí bem rapidinho? Quem achar mais versículo rápido vai ganhar um doce no final. Esse é um versículo que fala sobre uma mulher que ainda não é casada, mas que perde a virgindade antes do casamento. Ela deveria ser apedrejada para que o mal fosse eliminado. É só se a moda pega hoje em dia aí, hein? Todo mundo que antes do casamento era a punição para Maria, antes do casamento. Então, olha, o texto de Levítico não diz como é que a mulher devia morrer em caso de adultério, diz que devia morrer. O texto de Deuteronômio diz que quem fizesse antes do casamento tinha que ser apedrejado. Eles misturaram as duas coisas, misturaram o adultério com a punição do... exatamente. Eles fizeram uma salada lá, a lei de Moisés diz que a mulher... Por que acredita-se que não era uma virgem que tinha perdido a virgindade antes do casamento? Porque a palavra usada para adultério é a palavra para relação extraconjugal de casados. Então, a palavra lá está querendo dizer não uma virgem, mas uma mulher casada que estava sendo flagrada no ato de adultério, ok? Agora, quem deveria apedrejar? Aí o texto diz que os homens deveriam apedrejar, na frente da casa do pai. Meu Deus do céu, era um negócio muito... A lei era dura demais, hein? Meu Deus do céu. Agora, quem deveria apedrejar? Quem pode abrir aí em Deuteronômio 17, 7? Então, num ritual de apedrejamento, quem tacava a primeira pedra é quem viu. As testemunhas jogarão as primeiras pedras. Então vamos imaginar que a irmã Cláudia presenciou um adultério. Aí ela, era a lei, você presenciou, você traz aqui agora para fora da cidade ou para a porta da casa do pai, dependendo da situação, E aí você vai falar, eu vi, estava adulterando, peguei no flagra. Você viu? Vi. Então tá bom. Então, você vai tacar a primeira pedra. E não era uma pedrinha, não. A primeira pedra era a maior pedra que tivesse. A maior pedra era a primeira. Então, na primeira pedra, já era comum entrar em coma. E aí, após a primeira pedrada, que era de quem havia testemunhado o fato, todos os outros começavam a apedrejar. Então, aqui tem uma verdade. Quem presenciou, quem testemunhou, tinha que tacar a primeira pedra. E aí Jesus já disse, que taque a primeira quem está sem pecado, sem pecar, Agora, tinha uma outra condição para tacar a pedra, tinha que presenciar a primeira pedra, Tinha que presenciar. Leiam aí o Levítico 24, 14. Depois eu acho esse Deuteronômio e passo para vocês. Levítico 24, 14. Esse texto de Deuteronômio que eu perdi a referência, é um texto que fala que a pessoa que fosse apedrejar, ela não podia participar, ou ela não podia ter participado daquele pecado. Eu vou achar a referência e eu mostro para vocês. Está falando mais de idolatria, de um costume que desonra a Deus. Eu acho o texto e mostro para vocês. Então, uma outra condição era que não tivesse
envolvido com aquilo. Então tinha que ter presenciado para atacar a primeira pedra, e para atacar qualquer pedra, tinha que não estar envolvido, não ter nenhum tipo de ligação com aquilo. E é aí que Jesus pega os camaradas. Porque aí Jesus pergunta, se alguém está sem pecado, e aí a palavra original ali para estar sem pecado é anamarteto. O que isso significa? Aquele que está livre de pecar, aquele que não está envolvido com o pecado. E aí Jesus pega eles, porque Jesus mostra para eles que muitos deles já haviam cometido aquele pecado, era uma prática comum entre os fariseus, então muitos deles já haviam feito, muitos outros não haviam feito, mas de alguma forma podiam ter cobiçado e desejado fazer, e eles estavam de alguma forma contaminados com o pecado, ou eles podiam de alguma forma estar envolvido com outro pecado que fosse digno de apedrejamento, que fosse merecedor de apedrejamento, porque a lei era extremamente rígida, rigorosa, e se você for viver pela lei você morre. Então todos estavam de alguma forma em descumprimento, em desobediência à lei, então a consciência de cada um evidentemente acusou. Mas Jesus ensina uma grande lição ali, que só pode executar o juízo aquele que está livre de pecar. O que Jesus estava ensinando? Nenhum de vocês está em condições porque todos vocês estão contaminados pelo pecado. Ali naquele momento, Jesus demonstra que os acusadores também tinham pecado, também eram pecadores. Então olha só, é o julgamento de uma mulher. Jesus inocentou a mulher? Não, mas ele condenou os acusadores. Como é? Jesus não inocenta a mulher, mas Jesus julga os juízes. Meu Deus do céu. Os camaradas chegam julgando a mulher, Jesus não inocenta ela. Jesus não diz, não, tá de boa, isso aí é normal, acontece, errar é humano. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus falou isso, mas não com esse espírito que a gente fala, né? Então, olha que interessante isso. Jesus demonstra que os acusadores também tinham pecado, não só a mulher. E Jesus era o único que podia apedrejar aquela mulher, porque ele era o único que havia presenciado, porque ele sabe de todas as coisas, e o único que não tinha pecado e tinha autoridade para atacar uma pedra nela. Aí Jesus não inocenta a mulher, não diz que ela está certa, que ela não fez, mas ao mesmo tempo ele consegue julgar os juízes e mostrar que eles também estavam sendo julgados naquele momento, que eles também estavam contaminados, que eles estavam perdidos e que eles precisavam de salvação. Eles precisavam de um Salvador, porque todos eles mereciam estar mortos. Se todos eles foram embora, é porque todos eles perceberam, eu também merecia morrer. A questão que há é porque todos vão embora, só a mulher fica, e nenhum volta, ou nenhum cai aos pés de Jesus e diz, tem misericórdia de mim. Eu merecia ser apedrejado. Não condene essa mulher, ou condene-me junto com ela. Eles, é melhor a gente sair porque a gente está com a barra suja. O negócio está feio para o nosso lado, vamos vazar. Jesus não inocenta a mulher, mas julga os juízes. Pode passar o próximo, por favor, Arthurzinho? Agora tem uma questão interessante, que entre o que Jesus disse, tem duas ocasiões em que Jesus se agacha e começa a escrever. E aqui está um mistério. Falar igual a Maria, tem um mistério misterioso. Que mistério é esse? O mistério do que Jesus escrevia. Porque o texto não diz.
O que Jesus escreveu? Aí eu já vi um monte de explicação quanto a isso, né? Vocês já ouviram, vocês vão complementando as que eu já ouvi. Jesus estava escrevendo os pecados de cada um deles. Vocês já ouviram essa? Jesus estava escrevendo. Você... nome. Abdul. Não tem que ser nome de... Nome. Salomão. Você olhou para a vizinha. Você falou mentira. Não devolveu o troco. Você faltou no culto para assistir o jogo. E foi contando, falando os pecados. Essa é uma tese. Tem uma outra tese que diz que ele não estava escrevendo nada assim com objetivo de fazer ele entender, ele estava só dando tempo para os camaradas pensarem. Então ele estava lá só fazendo um desenho, para os camaradas refletirem e chegar numa conclusão de que eles também eram pecadores. Tem uma outra tese que ele estava escrevendo o texto de Jeremias 17:13. Quem pode ler aí Jeremias 17:13? Então, durante muito tempo, muitos teólogos defenderam e defendem que Jesus escreveu esse texto, que diz que o Senhor abandona, que o Senhor os risca, aqueles que o abandonaram, escreve o nome deles na areia. Faz sentido? Faz, pode ser. Então, alternativa A, Jesus estava escrevendo os pecados de cada um. Alternativa B, Jesus estava fazendo um desenho só para ganhar tempo. Alternativa C, Jesus estava escrevendo Jeremias 17:13. Agora, tem uma coisa interessante, né? Porque eu parei para analisar que teve uma outra situação em que Deus usou seus dedos para escrever. Não sei se vocês vão se lembrar, mas antes dessa, na festa, Deus usou seus dedos para escrever a própria lei que estava condenando a mulher naquele momento. Êxodo 31:18, se alguém puder ler aí para me ajudar, vai estar bem claro. Do mesmo jeito que está dizendo que Jesus com seus dedos escrevia na areia, vai dizer que Deus escreveu na pedra. E olha só onde ele escreveu: na pedra. Vê como as coisas vão se encaixando, né? Com o que a mulher está para morrer? Pedra. Olha só. Quem escreveu na pedra? Deus, né? Deus, Jesus é Deus. Agora o que Jesus está fazendo? Está diante das pedras, escrevendo na areia. Olha. Agora, quem achou aí? Êxodo 31:18, alguém? Escrito pelo dedo de Deus, parece aquela música do Tales, né? Escrita pelo dedo de Deus. Agora, quem pode ler aí o que está em Deuteronômio 9:10? Deuteronômio capítulo 9, verso 10. Que horas são, gente? Já está perto de acabar? Então, olha só. O dedo de Deus já tinha escrito uma coisa antes. Jesus agora está diante dos camaradas que estão dizendo: o dedo de Deus escreveu para matar essa mulher. Porque é a lei. Ele escreveu na pedra. Agora Jesus faz questão de agachar e começa a escrever com seu dedo na terra. Estava passando uma mensagem ali. Ele estava passando uma mensagem para aqueles que estavam ali, dizendo: o dedo de Deus já escreveu alguma coisa. E aí Jesus agora está escrevendo uma outra coisa. O dedo de Deus agora está escrevendo uma outra coisa. Na pedra já foi escrito, agora ele está escrevendo num outro lugar, né? E olha que interessante. Jesus podia estar escrevendo ali uma nova lei. Não a lei na pedra, mas uma lei na terra,
Uma lei que agora não era mais para matar, mas uma lei que agora era para salvar. Eu vejo, por exemplo, Hebreus 8:10, dizendo assim: eu farei uma aliança com vocês, gravarei a minha lei, não mais na pedra, mas no coração. Jesus agora estava escrevendo a sua lei não mais na pedra, mas na terra. Se a gente olha para a parábola do semeador, o que a terra significa ali? O coração. O coração do homem, um coração espinhoso, um coração duro, um coração cheio de pedras. Jesus agora está mandando uma outra mensagem. Eu não escrevi, ou eu não vou mais escrever a minha lei num coração de pedra ou na pedra, mas agora eu estou escrevendo uma outra lei no coração. Eu gravarei a minha lei. Se você ler Jeremias 31:33 e Hebreus 8:10 e tantos outros, eu nem coloquei todas as referências aí, mas há no mínimo 7 referências em que Jesus, em que a Bíblia, em que profetas vão relatar Deus dizendo isso. Eu gravarei a minha lei no coração de vocês. Eu não gravarei mais a minha lei na pedra, mas sim no coração. E que lei é essa que Jesus estava escrevendo? Deus, lá com Moisés, ele escreveu a lei. E o que a lei fazia com o homem? Matava. A lei não salva ninguém, a lei condena. A lei não mostra nenhum remédio, a lei mostra a doença. Então, quem tentar viver pela lei, vai morrer. Inevitavelmente, obrigatoriamente. Jesus agora vem escrever uma outra lei. Não a lei que mata, mas a lei que vivifica. Jesus vem escrever a graça. Então, se tem algo que Jesus estava escrevendo ali no chão, Jesus estava escrevendo a graça. Uma outra lei que não se escreve na pedra, mas se escreve no coração. E olha que interessante, a lei revela que todos têm pecado. Impreterivelmente, inevitavelmente, inexoravelmente, todo mundo é pecador. E era isso que estava acontecendo lá com os camaradas. Todo mundo foi embora por quê? A lei matou todo mundo. A lei acusou todo mundo. A lei mostra que todos são carentes da graça, da glória de Deus. A lei mostra que você é doente. Para que você precisa do Antigo Testamento? Para saber que você é condenado. Exatamente. Gálatas, Gálatas, Romanos, vão falar muito sobre tentar viver pela lei. E para que a lei serve? A lei serve para mostrar que você vai para o inferno, que você está condenado, que você está doente. Por quê? Porque a lei de Jesus, a lei de Deus é reta, é justa, é santa, não tem como escapar, não tem como viver dando jeitinho e ir para o céu. Não tem como tentar ir para o céu pelo seu mérito, pela sua boa obra, pela sua obediência, pela prática da lei, por você ser um camarada muito religioso, muito piedoso. Ninguém vai. Ninguém vai pela lei. A lei mostra a doença. Moisés viu Deus escrevendo a lei. Vocês estão doentes. Agora Jesus está escrevendo a graça. Vocês podem ser salvos. A lei mata. A graça vivifica. Vocês sempre vão lembrar que no dia que a lei foi inaugurada, no dia que Deus deu a lei para Moisés, o que aconteceu? Ele chegou com as tábuas da lei, o que os camaradas estavam fazendo? Adorando um bezerro de ouro. O que aconteceu nesse dia? 3.000 morreram por conta do pecado. No dia que Jesus dá a graça, no dia que derrama o Espírito Santo sobre a terra, no dia que inaugurou a lei, 3.000 morreram. No dia que inaugurou a graça, 3.000 se batizaram e nasceram.
Por quê? A lei aponta para a morte, a graça aponta para a vida, para a salvação. Jesus estava escrevendo uma nova lei, a lei da graça em Cristo Jesus, da salvação em Cristo Jesus. Então, ninguém vai conseguir viver pela prática, pela obediência à lei, pelos seus próprios méritos. Então, por isso que todo mundo foi embora. Agora, o que Jesus estava inaugurando ali, o que Jesus estava escrevendo, era que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus estava escrevendo uma nova lei, uma lei que não é mais escrita na pedra, num coração de pedra, que é exterior, que é algo que te obriga a obedecer, mas é uma lei que vem do coração e que você vive não por obrigatoriedade, mas por prazer, para agradar aquele que é o seu amado. Então, olha que interessante, ela era culpada, Jesus não veio para inocentá-la, para dizer você não é pecadora. Jesus vem para mostrar que todos os que estavam lá eram tão pecadores quanto ela e careciam de um Salvador. Pode passar o próximo, Arthurzinho, para a gente fechar? Só que aí tem uma coisa interessante, porque muita gente gosta de dizer, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Mas ninguém gosta de dizer, então vai e não peques mais. Né? O pessoal para nesse daqui, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas não lê o resto, em que Jesus fala assim, tudo bem, agora vá e não peques mais. E ele confirma mais ainda, não é só isso não. Para que não suceda coisa pior. Sim. Poderia ser pior de Agora, olha que interessante. A gente tem o costume de achar, ou muitas pessoas tendem a achar, que pregar sobre graça é dar uma licença para o pessoal pecar. Não, porque a graça não tem condenação. Então, você não vai ser justificado pela obediência, você não vai ser justificado pelas suas obras, então, de que adianta? Então vai e viva, seja feliz, curta, aproveita, a vida é curta, é uma só, então, Deus perdoa, Jesus perdoou a mulher adúltera, então por que ele não perdoa você? Seu pecado é tão grande quanto o dela? Você foi flagrado no adultério? Não. Então, não é comum a gente, às vezes até ir tentar ajudar pessoas, aconselhar. Não, isso aí. Jesus perdoa, tá tudo certo. E aí, continua na mesma vida. O que Jesus disse aqui? Só vai desfrutar da salvação quem mudar de vida. Só desfruta do perdão que eu dei quem muda de vida. Se você não mudar de vida, o perdão que eu te dei não te serve de nada. Você recebe um lindo presente e joga fora, não usa. O que eu aprendi que eu quero compartilhar com vocês? A graça não é uma licença para pecar, a graça é uma autoridade para não pecar. Pregar sobre graça não é dizer, viva e peque e depois você pede perdão. Pregar sobre graça é dizer, olha, você não precisa mais pecar porque você recebeu uma autoridade do céu, uma autoridade de Jesus para não pecar. Não é licença para pecar, é autoridade para não pecar. Sim, mas ele disse, vai e não peques mais. E ainda está escrito lá em Hebreus que aquele que peca deliberadamente, aquele que peca voluntariamente, sabendo assim, eu vou pecar porque Jesus perdoa, o texto de Hebreus vai dizer que já não resta sacrifício. Puxa vida, esse camarada que decide viver no pecado, porque Jesus perdoa, Hebreus 4, se eu não me engano, vai dizer que para esse camarada não resta sacrifício. É impossível renová-lo para a salvação, porque o camarada está com a mente cauterizada. Esse camarada precisa nascer de novo, ele precisa se converter, porque a graça não te faz olhar o pecado com bons olhos. A graça, muito pelo contrário, muda os seus olhos, para que você nunca mais olhe o pecado do mesmo jeito. Você nunca mais vai conseguir olhar para o pecado. Essa mulher aqui, se ela entendeu, e eu creio que ela entendeu, porque
ela nunca mais vai olhar para o adultério ou para qualquer outro tipo de pecado e falar: que coisa boa, ai, como eu queria, mas eu não posso porque Jesus não deixa. Não, quem entendeu a graça não pensa assim. Quem entendeu a graça não está pensando assim: puxa vida, eu queria tanto ir numa balada, mas não posso ir porque senão Jesus vai ficar triste. A graça muda os nossos olhos. A graça faz a gente perder o prazer daquilo que desagrada a Deus. A gente pode até fazer, mas a gente faz com uma dor na alma de quem sabe que está fazendo uma coisa muito errada. E automaticamente o Espírito Santo nos faz enxergar aquilo e falar: isso não é para você. A graça muda o nosso olho, a graça muda o nosso paladar. A gente não tem mais o amargo como doce e o doce como amargo. Não tem mais prazer em pecar. Eu posso até escorregar, pode até acontecer, mas isso nunca mais vai ser um prazer para mim. Isso nunca mais vai ser algo agradável. Por quê? Porque eu recebi agora uma autoridade divina para não viver no pecado. Eu posso até pecar vivendo, porque acontece, nós somos humanos, enquanto estamos nesse corpo mortal, estamos sujeitos. Eu posso pecar vivendo, mas não vou mais viver pecando. Não é? Pode acontecer eventualmente como um acidente. Quando você está de carro andando por aí, pode acontecer um acidente, você bater no muro. Mas você sai de casa para bater no muro? Você fala assim: hoje eu vou meter o carro no muro, aí eu vou sair, agora eu vou meter no poste, agora eu vou sair. Não faz o menor sentido. O pecado é esse acidente que pode eventualmente acontecer, mas nunca mais vai ser deliberado, nunca mais vai ser de propósito, nunca mais vai ser intencional. Por quê? Porque eu ouvi de Jesus: eu te perdoo, eu não te condeno, mas mude de vida. Quem teve um encontro com Jesus, muda de vida. Quem desfruta da salvação, muda de vida. E aí tem uma coisa interessante: a mulher merecia morrer, assim como todos que estavam lá. Jesus não disse: você não merece morrer. Jesus disse: eu não te condeno. Você é inocente? Não, porque eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Jesus está dizendo o propósito dele: eu poderia te condenar, mas escolhi te salvar. E eu vou ser condenado no seu lugar. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas aqueles que rejeitam a salvação, esses automaticamente estão se condenando pelo próprio pecado. É o texto que diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não diz que será condenado, diz que já está condenado. Então, a condenação não vem de Deus, a condenação vem do pecado, de si mesmo. Jesus veio para salvar aqueles que estavam condenados à perdição eterna. Jesus não minimiza a importância do pecado, é importante a gente enfatizar isso aqui. Jesus não passa um pano no pecado e fala assim: não é tão grande assim. Também não precisa desesperar. Não, calma, também não é o fim do mundo. Jesus não minimiza o pecado, Jesus maximiza o perdão. Jesus não minimiza e não fala assim: não, tudo bem, eu estou aqui, fica tranquilo, não é um pecado tão grande. Não, Jesus diz: o pecado é grande, mas o perdão que eu tenho é justamente maior do que esse pecado. E quanto maior a sua consciência do pecado, maior a sua consciência do perdão. Por isso que está escrito que quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Quanto maior a nossa consciência do nosso pecado, maior o amor que a gente tende a ter por Jesus. O que está acontecendo aqui é que Jesus está dando uma importância gigantesca para o perdão, para a graça. Jesus está abrindo um caminho para a obediência, dizendo: agora você não precisa mais ser escravo do pecado. Agora você pode obedecer, você pode experimentar o perdão e a graça. Agora, o que esse texto tem a ver com a gente, né? O que esse texto fala sobre nós? E enquanto eu orava pedindo para o Senhor trazer ao meu coração aquilo que Ele queria de mim com esse texto, e assim já deu o nosso tempo, a gente precisa cumprir João 7,53, né? Cada um foi para sua casa. Agora, eu meditando e pedindo ao Senhor para me esclarecer isso, Ele
ele me fez entender que nós eventualmente estamos em um dos dois lados dessa história ou nos dois, né? Hoje pode ter gente aqui que está sendo de alguma forma flagrado, está de alguma forma sendo visto e está vendo o seu pecado. De repente porque cometeu algo, porque fez algo ou porque faz algo e não consegue deixar de fazer esse algo, porque vive de repente tentando e lutando contra um determinado pecado ou nem luta contra um determinado pecado e está como essa mulher. É alguém que precisa desesperadamente de um perdão, porque senão está condenado. É alguém que precisa mudar de vida, é alguém que precisa de mudança. Então, eu diria que nós podemos estar nesse lado da história hoje. Nós podemos ser a mulher que precisa urgentemente de um encontro com Jesus para mudar. Precisa urgentemente de ouvir a voz de Jesus dizendo: olha, eu também não te condeno. Precisa urgentemente ouvir a voz. Eu acho interessante aquilo que o Valdecir disse aqui, né? Que Jesus estava agachado, escrevendo. Mas quando Jesus se levanta, ele muda a história dessa mulher. Talvez hoje seja o dia que Jesus se levanta para nós. Jesus se levanta, e eu acho interessante porque talvez a gente esteja vivendo, lutando contra uma determinada situação e Jesus está em silêncio, só escrevendo. E a gente está numa situação muito perigosa, a gente está numa situação muito delicada e a gente fala: Jesus, me socorre. E o que Jesus está fazendo? Escrevendo. E aí eu vou lembrar daquele lindo hino da Cassiane, né? Que quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Às vezes ele está em silêncio porque ele está escrevendo uma história nova para a gente. Às vezes ele está em silêncio porque ele está trabalhando por nós. E às vezes não. Sempre que ele está em silêncio, ele está trabalhando. Então, se você hoje está no papel dessa mulher, de alguém que está com medo, angustiado, lutando contra um pecado ou contra uma determinada situação, e Jesus está em silêncio, fica tranquilo, ele está escrevendo algo para você. E fica tranquilo, porque na hora que ele se levanta, ele muda a história por completo. E talvez hoje seja o dia que ele se levanta para nós. E eu creio que esses encontros que estão relatados aqui são para nos estimular e nos conduzir a um encontro com Jesus também. Eu quero ser esse nessa história, amém? Eu quero ser esse que é perdoado. Eu não quero ser os que vão embora. Eu não quero ser os que fica com o pecado encoberto. Eu não quero ser aquele que sabe que está errado, mas que dá um jeitinho de escapar e segue a vida. Eu quero ser aquele que fica, ainda que exposto, ainda que no meio, ainda que envergonhado, ainda que humilhado, ainda que sofrendo, ainda que angustiado, ainda que correndo risco, eu quero ser aquele que fica com Jesus até o fim. Eu quero ser aquele que ouve de Jesus: vai, a tua fé te salvou, agora vai, não peques mais. E hoje Jesus está dizendo isso para nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão aqui em Cristo. Mas vá e mude de vida e abandone a sua velha vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. E uma segunda possibilidade é que a gente nessa história não seja a mulher ou seja um pouco da mulher, mas a gente também seja um pouco desses homens, desses acusadores. Talvez a gente seja aqueles que sabem que tem pecado, aqueles que sabem que precisam de um toque de Jesus, mas que estão mais preocupados em olhar para o do outro, olhar para o pecado do outro, do que olhar para o próprio pecado e ser restaurado por Jesus. Talvez a gente esteja no papel também daqueles que não têm coragem suficiente para se jogar aos pés de Jesus e clamar por um toque dele. A gente vive uma vida muito assim, confortável. Se me confrontar, eu
escapo. Se começar a falar do meu pecado, eu escapo. Quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente ouve uma palavra que confronta. Jesus fala com a gente. Jesus toca no nosso íntimo, no nosso profundo. E o que a gente faz? Aleluia. Nunca mais toca no assunto com Jesus. E a gente finge que nada aconteceu. Talvez hoje o Senhor está trazendo à nossa memória coisas que precisam ser mudadas em nós. E a gente tem que cair aos pés dele. E a gente não pode cair na tentação de ficar aqui, amém, aleluia. Sim, Jesus. Vai embora e não toca mais no assunto. Hoje é noite de mudança, amém? Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de ir e não pecar mais. Amém? Então vamos nos colocar de pé e vamos fazer essa oração. Na semana que vem nós vamos entender por que Jesus falou que Ele é a luz do mundo. E Ele falou exatamente na sequência de ter falado isso com a mulher, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E o que eu peço é para que hoje a gente experimente essa luz acendendo na escuridão da nossa vida, da nossa alma, que a gente veja assim, o Senhor com o seu dedo, com esse dedo que escreveu a graça, esse dedo acendendo a luz da nossa vida, sabe? E disse Deus, haja luz, e houve luz na nossa vida. Hoje eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei o que você fez, o que você deixou de fazer, eu não sei o que tem aí dentro, eu sei que quando Jesus acende a luz, as trevas vão embora. O que eu acho lindo é que a luz não briga com a escuridão. Quando a luz chega, a escuridão vai, não tem briga, não tem confusão, porque a luz chegou. Jesus é a luz do mundo. Essa mulher estava em trevas, mas Jesus chegou. Hoje, talvez existam trevas dentro de nós, mas a gente vai se render a Cristo e a luz vai acender na nossa vida, no nosso coração. E pessoas que talvez a gente esteja olhando e apontando o dedo e falando, essa pessoa aí tá... A gente agora vai olhar com outro olho. A gente vai olhar, ele precisa da graça, assim como eu. Eu não sou juiz dele. A palavra é, eu sou tão pecador quanto, mas isso não me dá o direito de julgar. Me dá o direito de abraçar, me dá o direito de ajudar e me dá o direito, inclusive, de confrontar, desde que seja por amor, desde que seja para restaurar e não para criar confusão. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, abra o seu coração. Se o Senhor mostrou a você, se o Senhor trouxe à sua memória, ao seu coração, alguma coisa que precisa ser mudada em você, algum pecado, se o Senhor trouxe até você algum comportamento que tem te afastado dele, que tem desagradado a Ele, hoje é noite de mudança, hoje é noite de transformação.